Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus nesse dia possa nos guiar, nesse momento difícil que nós estamos passando, guiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, que Ele nos guie nesse treinamento que nós vamos iniciar, uma nova trajetória para as nossas vidas, que Ele possa guiar todos os nossos pensamentos, que Ele conduza todo esse treinamento, que Ele possa dar o discernimento da palavra e o discernimento da escuta para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem não me conhece, meu nome é Eduardo e faço parte da missão Jovens Sarados de Monte Alegre, Rio Grande do Norte. E muito feliz de estar participando da missão. E estou como formador da missão. Não sou eu, mas também temos Ana e Márcia, que também fazem parte da formação. E somos 26 servos. E antes de acontecer todas essas turbulências que vêm acontecendo no mundo, nós tínhamos feito um planejamento de fazer algumas formações para os nossos servos e também para os participantes, porque no Jovens Sarados está acontecendo o discipulado. Então, junto com o discipulado, nós planejamos também fazer algumas formações, mas devido a tudo que veio acontecendo, infelizmente, não foi possível. Então, juntamos o núcleo, falamos com os meninos da comunicação e resolvemos, no momento, fazer alguns vídeos de formação. Esses vídeos, essas formações seriam feitas presencialmente, mas infelizmente não vai ter como. Então, assim, nós vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos nesse momento. Nós vamos começar com um treinamento, com a formação de vida de oração. Vida de oração que ela está incluída no nosso discipulado, dentro do nosso discipulado, que é tão importante, que está na nossa cartilha, que a vida de oração para todo cristão é de suma importância. Então, no nosso discipulado, ele baseia no caminho de oração de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que ela tem Vou mostrar aqui o livro para vocês. Esse livro aqui é As Moradas, Castelo Interior. Ela usa uma metáfora de um castelo para que nós possamos seguir caminhos de oração. Ela entende que nós vamos passando de caminhos, estágios de oração. Então ela lançou esse livro, é belíssimo. Quem puder comprar, fantástico, fantástico, é apaixonante esse livro. Ele é da Paulus, Castelo Interior. Vou mostrar aqui outra roupagem que eu comprei também, que eu achei, é o mesmo livro, são os mesmos, né? Apenas esse aqui é capa dura, digamos que ele é mais chique, né? Ele é capa dura, é um livro mais, a parte externa dele, mais, digamos, mais bonita, né? Mais apresentável. Mas ele tem o mesmo conteúdo desse daqui. Mas nós entendemos que para chegar nesse entendimento de castelo interior, algumas pesquisas também fizemos com alguns estudiosos de Santa Teresa, nos aconselha, antes do castelo interior, começarmos a estudar esse livro aqui, Caminho de Perfeição, Caminho de Perfeição, também de Santa Teresa. Ele é um livro que as monjas perguntaram para ela como deveria ser uma pessoa, o caminho de oração. Perguntaram particularmente para ela o que ela fazia. Então, ela escreveu. Até então, quando ela começou a escrever, não imaginava que ia se tornar um livro, que ele ia ser uma obra dessa grandeza, porque Santa Teresa, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, vocês vão ver que ela é de uma humildade que
é espantosa a humildade de Santa Teresa, né? Então, assim, é um livro fantástico também. Os livros dela, tem um livro da vida dela também, mas é aconselhar você antes a estudar esse livro aqui, O Caminho de Perfeição, né? Pra gente é como se fosse uma cebola com camadas, né? A gente tem que ir passando por camadas para até chegar ao entendimento dos castelos interiores. Tem outros livros também que mostram o caminho da oração, São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, é fantástico também. O nosso discipulado também é baseado nesses outros santos místicos, e o Santa Teresa é fantástico e está incluído no nosso discipulado, no nosso caminho da oração. Tem algumas citações de Santa Teresa na nossa cartilha do Jovem Sarados, né? Enfim, vamos começar estudando sobre Teresa. Quem foi Santa Teresa d'Ávila? Santa Teresa de Jesus. Quem foi Santa Teresa? Ela nasceu, agora comemoramos 500 anos de seu nascimento, né? Ela nasceu em 28 de março de 1515. Acho que mais precisamente comemoramos 505 anos do seu nascimento, né? E Teresa, ela nasceu de uma família judaica cristã. Só que ela morava na Espanha, e nessa época a família dela, ela não tinha liberdade de hoje. Então ela era judaica cristã, mas eles não declaravam isso daí. E a gente vê que Santa Teresa, ela nasceu num contexto cristão. Ela teve uma formação cristã desde pequena. Só que teve um acontecimento da sua mãe, ela faleceu muito cedo. Então, mas mesmo assim, Teresa teve a influência do seu pai. O interessante é que ela tinha um irmão, e aos 7 anos de idade, as brincadeiras de Teresa com seu irmão, ela como se fosse ela montar mosteiros. Isso aí é quase como profeta, porque de fato, quando ela atingiu a sua maturidade, ela de fato foi montar mosteiros, né? Ela foi fundar mosteiros. Isso aí foi bem profético. E ela entendia, ela com o irmão dela, que existia a vida eterna. Então, ela comentava com o irmão dela nas brincadeiras que existia a vida eterna e também que existia o pecado, o purgatório, né? De fato. Então, ela conversando em brincadeiras com o irmão, eles pensaram em fugir de Ávila para que os árabes os pegassem e os decapitassem os dois, para que eles se tornassem santos, se tornassem mártires. Só que quando eles chegaram a fugir de casa, mas lá na cidade, antes de sair da cidade, o tio dela os viu e os pegou e levou para casa, né? Então isso daí, mas a gente percebe que desde cedo, desde a sua infância, ela já tem uma formação religiosa, ela já entendia que existia a vida eterna. Ela já entendia isso daí, né? E Teresa foi crescendo um pouco, chegou à adolescência, só que ela pegou um mau hábito da sua mãe. A mãe de Teresa, Santa Teresa, ela tinha o costume de ler livros de romances. Então Teresa herdou esse mau hábito da sua mãe, né? Esse hábito da sua mãe de ler livros de romance. Então ela começou a ser uma jovem, né? Que de fato nós vemos hoje as jovens são vaidosas. E ela chegou a ser e ela se tornou uma jovem, uma adolescente vaidosa. Então ela teve alguns namoros com uns primos, e queria aqui deixar bem claro
que os namoros dessa época não passam nem de perto dos namoros do século XXI. Talvez Teresa tenha só, não sei, pegado na mão do primo dela. Isso já era considerado um namoro. Não colocar de fato a vida, nem pensar nisso aí, nem pensar a vida pecaminosa e de sexualidade que existe hoje no século XXI, de muitas as nossas realidades que nós sabemos de algumas adolescentes. Isso aí, esse namoro era um namoro puro. Isso aí não passa por esse conceito de namoro do século XXI. O pai dela, sabendo disso daí, quis dar um basta. Então levou Teresa para um mosteiro agustiniano. Então, chegando nesse mosteiro, ela se deparou com uma realidade diferente. Esse mosteiro tinha mais ou menos 200 monjas. Só que lá ela se deparou com a realidade do que ela imaginava, uma realidade que não seria uma realidade cristã, uma realidade de fato que as pessoas viviam o cristianismo que ela imaginava, que era o cristianismo segundo o Evangelho. Tem algumas irmãs que tinham alguns bens, que as famílias tinham dotes, elas tinham até empregadas. Então Teresa não concordava, porque a grande maioria das outras irmãs tinham que pedir esmola, viviam de fato da providência. Então Teresa, ela não concordava muito com isso daí, né? Com certeza. Só que passou um tempo lá também, teve uma coisa, aconteceu um fato interessante. Uma das monjas que morava lá começou a aconselhar Teresa, né? Santa Teresa, deu um livreto de oração. Então, aquilo que ela tinha perdido na sua adolescência, ela tinha retomado a sua vida de oração. Tudo que nós falamos aqui de vida de oração, quando nós falamos que Santa Teresa, no decorrer da sua trajetória, ela não tinha uma vida de oração, seria a oração de intimidade com Deus. Ela rezava todos os dias, junto com as monjas, junto com todo o mosteiro. Quando a gente fala que Teresa se afastou da sua vida de oração, da sua vida de intimidade com Deus, não da sua vida de oração em comunidade. Em comunidade ela continuou normalmente. Ela se desvinculou da sua oração meditativa, da sua oração de intimidade com Deus. Então ela tinha muito gosto pela vida religiosa e depois, na verdade, mesmo ela com a vida de oração, ela retomou a vida de oração, mas não fazia tanto sentido para ela. Ela não tinha, como digamos assim, um gosto de fato pela vida de oração. Ela tinha alguns questionamentos, se questionava. Só que ela tinha como se fosse nós falamos de propósito. Qual era o propósito dela? Ela tinha um propósito que queria a vida eterna, queria ir para o céu. Então assim, o propósito dela era maior do que a vontade dela. Então, se o propósito dela era ir para o céu, era ter a vida eterna, então ela falou que para ela ter a vida eterna, ela teria que ser monja, teria que ter uma vida de oração. Então, assim, ela tinha um propósito maior do que a sua vontade, mas nesse momento ela rezava sem muita vontade. Era de fato, ela pensava muito em namorar, em construir uma família. Só que tudo isso passando, né, devido a mãe dela ter falecido, o pai dela falou que ela tinha outros planos para ela, deveria ir para casa para ser uma governanta, né? Porque não tinha ninguém para cuidar da casa. A mãe dela tinha falecido fazia tempo
Então o pai dela trouxe-a para casa, né? Mas passando 2 anos, ela viu que o pai dela não iria deixar ela voltar para um mosteiro. Ela fugiu e foi para um mosteiro. Ela voltou para um mosteiro. Mas assim, encurtando um pouco, que se a gente for contar os detalhes, vai demorar muito, vai pegar um tempo. Teresa, nesse período, ela passou por uma grande dificuldade na vida dela. Ela ficou doente, uma doença muito, muito grave, que o pai dela teve que ir ao mosteiro intervir e tirou ela do mosteiro, levando-a para uma vila, que nessa época tinha umas curandeiras, de fato. Então o pai dela levou Teresa para essa curandeira, mas não teve muito êxito. Nesse trajeto do mosteiro para essas vilas, ela encontrou um tio e aconteceu uma coisa extraordinária. O tio dela deu um livreto para ela que tinha orações. Então Teresa, mesmo estando no mosteiro, ela tinha perdido a vontade de rezar, tinha perdido a vontade de ter uma intimidade com Deus. Então, com esse livreto, devido à doença, ela retomou a sua vida de oração, de intimidade. Mas a cada dia ela ficando muito doente, ela chegou a ficar 3 dias em coma. A situação ficou tão grave que os bispos, que os padres, mandou cavar a catacumba, né, para enterrar Teresa. Isso, ela não foi enterrada viva, porque o pai dela agarrou com ela e não deixou. De fato, ele se agarrou com a filha e não deixou que ela fosse enterrada. E depois de alguns dias, Teresa acordou, mas um pouco ainda muito debilitada, devido à sua doença, né? Mas enfim, ela foi aos poucos se recuperando. Quando ela estava se recuperando, aconteceu uma coisa, que ela ia morrendo queimada. Assim, na cama dela tinha várias velas ao redor, e uma dessas velas ela caiu em cima da cama, e uma parte da cama foi queimada, e Teresa quase ela morre queimada, mas graças a Deus conseguiram apagar, né? É uma coisa assim, de forma um pouco engraçada, né? Mas que poderia ter acontecido uma tragédia, depois de tudo que ela vinha sofrendo, da sua doença, ainda quase morreu queimada, né? Mas de fato Teresa foi se recuperando e ela voltou para um mosteiro, mas ainda bem debilitada. E tem um fato interessante, que vocês prestassem atenção: as monjas iam passando e viram Teresa no chão, tipo como se ela estivesse rastejando com os cotovelos no chão, porque ela não tinha força. Eu acho que ela tinha caído da cama e ela estava se prostrando para rezar e agradecer a Deus a dádiva da vida, né? E assim, ela com toda dificuldade colocou até seus cotovelos no chão. E às vezes nós, meus irmãos, que temos saúde, muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus e fazer os nossos momentos de oração, né? E Santa Teresa, mesmo debilitada, ela contemplava a Deus, ela agradecia a Deus a dádiva da vida, né? E Teresa, ela começou a se recuperar, e foi, de fato, se recuperou. Foi quando ela recebeu a autorização para ela começar a fundar o mosteiro, né? Ela recebeu a autorização para fundar o mosteiro de São José, o mosteiro de São José de Ávila, o mosteiro de São José de Ávila. Então lá começou com ela e mais 4 irmãs. Ela e mais 4 irmãs, que depois se tornou 13, né? Ela e mais 12.
que podemos fazer uma analogia a Jesus e aos apóstolos, e lá de fato alguns estudiosos fazem essa apologia, ela e mais 12 discípulas, né? E aqui no início do livro, vou mostrar para vocês um pouco da humildade de Santa Teresa. Ela fala uma protestação no início do livro. Em tudo que nesse livro disser, sujeito-me ao que ensina a Santa Madre Igreja Romana, e se em algum ponto estiver contrário à sua doutrina, será por falta de saber. E assim, aos teólogos que eu hão de rever, peço por amor de nosso Senhor, que examine muito particularmente e emende qualquer erro que acharem nesta matéria e em todas as outras. Se houver alguma coisa boa, seja para a honra e glória de Deus e serviço de sua Mãe Sacratíssima, patrona e Senhora nossa, de quem trago o hábito, embora muito indigna de o vestir. Essa parte aqui que Teresa fala é assim fantástica, mostra toda a sua humildade, a dedicação que ela teve à Santa Igreja Romana. Ela fala aqui, e ela se mostra na magnitude de Maria. Ela se mostra, ela fala que embora muito indigna de vestir o hábito para representar Maria. E tem outra citação aqui que ela fala que é bem interessante. Pretende indicar alguns remédios para umas tentações menores sugeridas pelo demônio. Delas talvez não façam caso, justamente por serem tão pequenas. Direi também outras coisas, na medida em que o Senhor me inspirar e me for lembrando. Como não sei ainda o que vou dizer, não posso determinar com certeza. Talvez seja melhor assim, já que é tão desacertado meter-me eu a escrever isto. Ponha o Senhor sua mão em tudo, para que saia conforme a sua santa vontade. São sempre estes os meus desejos, embora sejam as obras tão imperfeitas como eu mesmo. Ela mais uma vez aqui, fala de uma tremenda humildade dela, mesmo com tudo que ela representou. Ela se mostra aqui como imperfeita, pela magnitude, pela grandeza da Igreja de Cristo e de Maria. Ela mostra uma humildade que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu queria citar aqui outra parte aqui do livro que é muito interessante. Ela fala que, a princípio, quando se tratou da fundação deste mosteiro, não tive a intenção de esclarecer tanta aspereza no exterior, nem fundar sem rendimentos. Antes, quisera que nada faltasse. Agia como fraca e ruim, embora tivesse alguns bons intentos e não visasse tanto a minha própria satisfação. Mas uma vez ela mostra aqui, eu queria deixar um discernimento, a sua própria satisfação. Muitas vezes a gente está como se fosse num grupo na igreja e a gente quer ficar à frente pelo nosso ego, pela nossa satisfação. E Teresa fala aqui que ela quis fundar os mosteiros não pela sua própria satisfação, mas por Jesus, pela Santa Igreja Católica. Mas sim, ela quis fazer o bem através de orações. Ela fala aqui do aspereza no exterior, que ela não imaginaria que essa obra dela tivesse uma amplitude tão grande, tivesse essa magnitude que aconteceu, né? E ela fala mais aqui: nesta ocasião tive notícia dos prejuízos e estragos que faziam os luteranos na França, e o quanto ia crescendo esta desventurada seita. Aqui nessa época estava acontecendo a grande evolução do protestantismo na Europa. Ela cita aqui na França, né?
E ela fala que deu-me grande aflição, e como se pudesse ou valesse alguma coisa, chorava com o Senhor, suplicando-lhe para remediar tanto mal. Parece-me que 1000 vidas daria eu para a salvação de uma só alma das muitas que ali se perdiam. Santa Teresa fala da preocupação que ela tinha naquela época, tantas almas se perdendo. E ela fala aqui, essa citação tem também na nossa cartilha dos Jovens Sarados: parecia-me que 1000 vidas daria eu para a salvação de uma só alma das muitas que ali se perdiam. Ela fala da sua doação, que ela poderia se doar mais, que ela se doaria cada vez mais para pelo menos salvar uma alma, que é a nossa missão dos Jovens Sarados, é de salvar almas. Que tenhamos esse discernimento, a coragem que Santa Teresa teve de se dedicar profundamente a salvar tantas almas como ela se propôs a salvar. E nessa parte aqui, nessa citação, ela fala que ela foi um pouco egoísta, porque ela queria viver de fato da pobreza e de receber esmolas, mas ela viu que é um entendimento que ela necessitaria de usar outras ferramentas, outros meios também, para que os mosteiros pudessem sobreviver e viver de forma digna. Aqui embaixo ela fala: Santa Teresa queria então viver exclusivamente de trabalhos manuais e esmolas, isto é, mendigância. Com a experiência viu a necessidade de ter rendimentos e compreendeu que a plenitude da pobreza monástica e religiosa consiste no desapego material e espiritual. É aquilo que às vezes eu falo: não é pecado você ter bens, não é pecado você ter dinheiro, mas aí Santa Teresa fala aqui, ela fala do desapego material. Tem pessoas que colocam o seu Deus o dinheiro, são apegadas a bens materiais. Isso é a grande falha do ser humano. E ela fala aqui, ela teve o discernimento que a plenitude da pobreza religiosa consiste no desapego material, não em você ter bens materiais. Por quê? Porque eu só posso contribuir com algumas pessoas se eu crescer, se eu for forte. Se eu for forte, de fato eu posso contribuir com algumas pessoas, com o nosso irmão, com o próximo. E ela deixou esse discernimento aqui, nessa parte, que eu achei bem interessante. E assim, pessoal, nesse primeiro vídeo, espero ter ajudado, espero que juntos cresçamos na fé, crescemos juntos na nossa missão, Jovens Sarados. Chegamos aos níveis de oração, de entendimento, de maturidade espiritual. E espero que vocês assistam, façam a sua oração, meditem tudo que foi falado da história de Teresa, de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Conhecemos hoje um pouco da sua história. Quem foi Santa Teresa? Quais um pouco das suas obras? O que ela fez de fato? Uma santa, uma doutora da igreja, uma mística, uma pessoa que fez a diferença no seu tempo, uma mulher que era determinada. Porque hoje falamos de mulheres determinadas, é muito fácil no século XXI, mas na época de Santa Teresa, fala os seus escritos que era uma pessoa determinada, uma pessoa que nós podemos falar de gênio forte. E naquela época seria uma coisa interessante, seria difícil para uma mulher ser de fato considerada forte e determinada. Fica todo mundo com Deus, que Deus nos abençoe, e vamos tentar cumprir a cada semana pelo menos um vídeo de formação, para que nós possamos juntos, porque sozinho nós não somos nada. Juntos vamos crescer na nossa vida de oração, na nossa missão Jovens Sarados. Fica todo mundo com Deus, que Deus nos abençoe, e que esse período ele vai passar, pessoal, e que nós saímos fortes emocionalmente, espiritualmente, para podermos
continuar a nossa missão, Jovens Sarados.